Boa tarde, meus caros internautas. Aqui é o Marco Túlio. Eu estou tentando aqui gravar um terceiro vídeo para vocês. Eu disse que iria fazer mais ou menos um vídeo a cada mês. Então vamos tentar dar continuidade ao trabalho. Eu gostaria de falar um pouco inicialmente sobre física. Eu tenho criticado um pouco a relatividade do Einstein. Então vamos trabalhar nesse sentido aí. Imagine, por exemplo, o pessoal que gosta de cinema já deve ter assistido Guerra nas Estrelas, e tem lá a nave do Millennium Falcon, não é? Então vamos supor que fosse possível essa nave, sei lá, uma nave de 30 metros de comprimento, 15 de largura e 3 de altura, fosse possível atingir a velocidade da luz. É claro que, segundo as equações do Einstein, nenhuma massa atinge a velocidade da luz. Mas vamos supor que fosse possível atingir essa velocidade, o Millennium Falcon. Então, segundo as equações do Einstein, vamos supor que existisse 7 tripulantes nessa nave. Então, quando essa nave atingisse a velocidade da luz, o tempo pararia, não é? Isso segundo as equações do Einstein, tá certo? Então, simplesmente não existiria tempo para esses tripulantes. Mas isso é uma hipótese, porque na verdade nenhum objeto atinge a velocidade da luz. Mas vamos pensar da seguinte forma: vamos supor que o meu referencial seja o fóton. O que é o fóton? Talvez o pessoal não saiba, o pessoal mais leigo não saiba o que é um fóton. O fóton é uma partícula de luz, que na verdade você pode considerar a luz como um feixe de corpúsculos viajando à velocidade da luz, né? Da própria luz, não é isso? Então é como se fosse um chuveiro de partículas. Essas partículas, elas são chamadas de fótons. É claro que a luz ela tem uma dualidade. Ela pode ser interpretada como uma onda ou como uma partícula, mas vamos tentar ver a luz como um feixe de corpúsculos, só para você entender meu raciocínio, tá certo? Então vamos colocar o referencial, é como se eu estivesse sentado em cima do fóton, tá certo? Então o fóton, ele está viajando à velocidade da luz, a 300 mil km por segundo. Então, segundo as equações do Einstein, o tempo não existe para o fóton, né? Porque as previsões da teoria, a teoria especial da relatividade, é que o tempo na velocidade 2 ele para. Uma coisa que eu quero aqui colocar é o seguinte: se for assim, o fóton ele não está sujeito à dimensão temporal. O que significa isso? É que o fóton, se ele não está sujeito à dimensão temporal, ele seria eterno, não é isso? Ele viveria eternamente, né? Porque ele não está sujeito à dimensão do tempo, né? Isso são as previsões da teoria do Einstein, tá certo? Então veja bem, o postulado do Isídio, ou o meu postulado, é que o absoluto não existe na natureza. Então não tem como o fóton ser eterno, tá certo? Ok? Porque se ele fosse eterno, existiria o absoluto, não é? Ele não estaria sujeito à dimensão temporal, ele seria eterno, o fóton viveria para sempre. Isso não é verdade, tá certo? Na verdade, o tempo não para na velocidade da luz. Eu respeito o Einstein, mas eu não concordo, porque isso vai de encontro ao meu postulado e ao postulado do Isídio, que o absoluto não existe. Vamos lá, tentar entender. Se o tempo para na velocidade da luz, isso implica que o fóton é eterno. Mas o fóton não pode ser eterno, porque isso implicaria que o absoluto existe na natureza. Tá certo? Eu acho que deu para entender um pouquinho. Vamos colocar uma questão que eu acho interessante aqui. Por exemplo, o pessoal às vezes não entende o que é a relatividade do tempo. Porque o Einstein falou nas suas teorias a relatividade do tempo e do espaço. Então veja bem, vamos supor uma hipótese aqui. Um fóton viajando da Terra até a galáxia mais próxima, que é Andrômeda. Então, para o fóton, já que não existe tempo, esse deslocamento seria instantâneo, não existiria tempo para o fóton. Isso no referencial do fóton. Veja bem,
tá certo? Porque na verdade você tem dois relógios, você tem o relógio do fóton e tem um relógio da Terra. No relógio da Terra, você sabe que a distância entre a Terra e Andrômeda é 2,5 milhões de anos-luz. Então no relógio da Terra teria passado 2,5 milhões de anos. Mas para o relógio do fóton não terá passado nenhum tempo. Por quê, Marco Túlio? Porque o tempo não existe para o fóton. Isso segundo a teoria do Einstein. Entenda bem, segundo o Einstein, tá certo? Tá ok? Então para ele não teria passado nenhum tempo nessa viagem da Terra até Andrômeda, que está 2,5 milhões de anos-luz da Terra, tá certo? Tá ok? Então, essa questão aí, veja, por exemplo, uma questão interessante que talvez muitas pessoas não compreendam. Para o fóton, ele viaja a uma velocidade infinita, porque ele atinge Andrômeda instantaneamente, mas para a Terra, quem está medindo a velocidade da Terra, ele vai calcular 300 km por segundo. É isso que as pessoas às vezes não entendem, a questão do referencial. Você tem um referencial no fóton e tem um referencial na Terra, tá certo? São coisas distintas. Agora veja bem, a minha crítica a esse respeito é que na verdade o fóton ele não é eterno e também o tempo não para na velocidade da luz. Eu vejo alguns vídeos colocando, não é, respeito ao Einstein, que o tempo para a velocidade da luz, que o fóton é eterno, não é? Isso é que precisamos compreender, que o absoluto não existe, porque se o tempo parasse na velocidade da luz, o fóton seria eterno, entendeu? Não é, tá certo? Isso é uma questão que precisamos compreender melhor, porque o meu paradigma do Isídio, que é o meu mentor, que eu falei em outros vídeos, é que o absoluto não existe, porque o eterno pressupõe o absoluto existir, o infinito, né? Tá certo? Veja que no referencial do fóton, ele viaja a uma velocidade infinita, tá certo? Ele atinge Andrômeda instantaneamente. Para ele o tempo não passa, não é bem assim não, tá certo? A gente tem que analisar essas questões com muito cuidado, tá certo? Eu estava pesquisando no Google a física de partículas, que é uma outra área da física, porque tem a teoria do Einstein e tem a física de partículas, que é ligada à mecânica quântica. Então eu estava estudando a idade ou o tempo de existência do próton. Segundo os estudos dos físicos de partículas, o próton tem um tempo de existência limitado. É mais ou menos, para você ter uma ideia do tempo de existência do próton, assim, para quem o pessoal não sabe o que é um próton, o próton é uma partícula de matéria. Ele se encontra no núcleo do átomo, é uma partícula de matéria. O fóton é uma partícula de luz, tá certo? Então, segundo estimativas dos físicos, o tempo de existência do próton é mais ou menos 1 seguido de 47 zeros, 10 elevado a 47. Isso é o tempo de existência do próton. Veja bem, são os estudos dos físicos de partículas que mostram que há um decaimento, que o próton tem um tempo de vida limitado, tá certo? Entenda meu ponto de vista, eu não estou dizendo aqui uma proposta minha não, é uma proposta dos físicos de partículas. Diz que o próton ele tem um tempo de existência limitado. Qualquer um pode no Google acessar lá o decaimento do próton, o tempo de existência do próton, que você vai ver isso que eu estou dizendo, tá certo? Não é uma coisa minha não, tá certo? A questão do fóton é uma consequência da teoria do Einstein, tá certo? Que o fóton é eterno, é absoluto, que o tempo não passa para o fóton, ele seria eterno. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma física, uma determinada física, uma área do conhecimento da física, a física de partícula, diz que uma partícula ela é limitada, o próton é limitado. Mas há já outra área da física, que é a teoria da relatividade do Einstein, ele está dizendo que o fóton é eterno. Né? Eu fico meio assim, afinal de contas, as duas físicas não se entendem, a mecânica quântica, a física de partículas, não se entende com a relatividade, afinal de contas, as partículas são eternas ou não? É uma dúvida minha, tá certo? Eu acho pertinente a minha dúvida e estou colocando aqui para você, porque a teoria especial do Einstein diz que o fóton é eterno e a física de partículas está dizendo que o próton não é eterno. Ele tem um tempo de vida limitado, ele decai, ele deixa de existir, ele decai em forma de energia e decai e deixa de existir como uma partícula, tá certo? Então essa questão eu coloco para a gente tentar entender a questão do absoluto não existir na natureza, porque eu estou criticando dizendo que o tempo não para
na velocidade da luz. O fóton não é eterno. Isso vai de contra ao meu postulado do Isídio, tá certo? Eu acho que deu para entender mais ou menos essa questão aí, tá certo? Porque parece que as duas físicas não se entendem, né? Uma diz uma coisa, que o próton é limitado, e a outra diz que o fóton é eterno, tá certo? Estranho, né? Então acho que deveria ter uma comunicação entre as duas físicas para dizer a mesma coisa. se as partículas são eternas ou não é verdade? Bom, eu queria dar esse tópico aí um pouquinho sobre a física, exatamente porque a física, ela, dentro do paradigma, dentro do nome do canal, que o absoluto não existe, ela atinge a física e a filosofia. Então ela bate de frente com Einstein, com Heisenberg. Isso eu coloquei em vídeos passados, que é uma questão até delicada para mim. Eu não sou propriamente um físico, eu sou um engenheiro, mas eu tenho aí, por trás de mim, eu tenho um mentor espiritual que ele se diz um físico elevado, ele tem me orientado a questão do absoluto não existir. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Porque se o tempo para na velocidade da luz, o fóton seria eterno, é uma consequência natural do meu pensamento, não é isso? O fóton existiria eternamente porque ele não estaria sujeito à dimensão temporal. Isso mais para frente eu vou explicar que, na verdade, você poderia dizer assim para mim, perguntar, mas por que, Marco Túlio, o tempo não para na velocidade da luz? Porque, na verdade, o tempo é uma forma de energia, e o quanto de energia temporal é muito maior que o quanto de energia da velocidade da luz. Então não tem como a velocidade da luz parar o tempo, tá certo? Porque o nível de energia da velocidade da luz gira em torno de 10 a 20. O quanto temporal é muito mais energia do que isso. Só fazendo os cálculos para dizer exatamente qual seria o nível de energia entre a Terra e Andrômeda, tá certo? Mas com certeza o nível de energia temporal é muito maior do que a velocidade da luz. Então não tem como o fóton ou a luz, a velocidade da luz parar o tempo. Não tem sentido isso, entendeu? É a mesma coisa que você ficar, imagina um caminhão de 10 toneladas viajando a 100 km, eu ficar na frente do caminhão e eu tentar parar o caminhão com o meu corpo. Não tem sentido. Você é atropelado, não é verdade? Porque o nível de energia da velocidade dela é muito menor que o nível de energia temporal. Mas isso eu vou discutir com mais calma, o que seria exatamente o espaço e o tempo. Só dando uma entrada mais ou menos, o espaço e o tempo é uma forma de energia, assim como a matéria. Mas não quero entrar em detalhe não, porque senão o vídeo, eu tenho muita coisa para falar, mas só estou dando aí uma ideia de o que é o espaço e o tempo. Fundamentalmente é uma forma de energia, assim como a matéria. Bom, eu queria falar um pouquinho também sobre filosofia. No vídeo passado, eu falei que meu nível de energia era mais ou menos 10 a 40. Então era a minha conquista pessoal ao longo da minha existência. Diversos reinos, fui elevando, evoluindo o meu espírito e cheguei a 10 a 40, não é isso? Eu tinha dito que você pode incrementar seus valores de energias para mais ou para menos, dependendo das suas ações. Se forem ações negativas, você pode cair para 39, 38, ou se forem ações positivas, você pode subir para 41, 42, não é isso? Então, o que eu gostaria de colocar aqui é um novo paradigma, o paradigma do Isídio, não é meu, é um paradigma do Isídio. Vamos lá, quais são os principais paradigmas que existem na Terra, dentro do campo filosófico? Por exemplo, o principal, que eu acho que é o que tem mais pessoas, é o cristianismo, que é a salvação da alma através da morte do Cristo. Isso é um paradigma. O que é paradigma? Talvez muitas pessoas não saibam que isso que é, Marco Túlio, paradigma, a palavra. Paradigma é um modelo, um padrão de referência, tá certo? É um modelo de vida. Então, para 2 bilhões de cristãos, é um modelo de vida, tá certo? Qual é o outro paradigma que tem na Terra que eu estudei também? É o do budismo, que é chamada a iluminação da alma através de diversas encarnações. Você atinge a plataforma chamada Nirvana, você atinge a plenitude e a iluminação do espírito, atingindo o Nirvana através do desapego à matéria. Isso é que propõe mais ou menos o espiritismo. Não quero entrar muito em detalhe do budismo. Não quero entrar muito em detalhe não, mas é mais ou menos isso. A iluminação do espírito atingindo o Nirvana. Qual é o terceiro paradigma? O paradigma dos espíritas. Por exemplo, o paradigma dos espíritas
é a evolução da alma até atingir uma plataforma elevada de existência, tá certo? Isso é o paradigma dos espíritas. Jesus é considerado um espírito puro, que atingiu já uma categoria elevada de existência. Então você tem 3 paradigmas. Você tem a salvação do Cristo, você tem a iluminação do Espírito e tem a evolução da alma, segundo o Espiritismo, tá certo? O que eu estou propondo aqui é um novo paradigma. Não é meu não, é do Isídio. Mas aí você pergunta, mas Túlio, como foi? O Isídio passou. E eu analisei o conteúdo, porque eu sou capaz de analisar um paradigma. Eu achei super interessante o paradigma dele e acho que tem consistência e achei forte o paradigma dele. Aí você pergunta, mas Túlio, qual é esse paradigma? O paradigma é o fortalecimento da mente para poder existir. É o fortalecimento da mente para poder existir, tá certo? Não é a evolução da alma segundo o Espiritismo, iluminação do espírito da alma segundo o Budismo, ou a salvação pelo Cristo segundo o Cristianismo. É o fortalecimento da alma para poder existir, tá certo? Então como é que se dá? Agora eu vou explicar para você quais são as maneiras. É claro que existem muitas maneiras de você fortalecer sua mente. Eu tenho dito nos outros canais que a alma não é imortal. Isso vai de encontro ao Espiritismo, a Teosofia, a Rosa Cruz, que eles acham a alma imortal. Não é não. A alma é um pacote de energia limitado. Eu tenho um pacote limitado, são 40 GM ou 10 a 40 joules. Minha energia não é infinita, nem a do Cristo. A do Cristo é elevada, 10 a 80, mas não é infinita não, tá certo? Então, voltando ao ponto, ó, quais são as maneiras? Aí você pode perguntar, Martura, mas quais são as maneiras para eu fortalecer a minha mente? Certo? A primeira coisa que devemos entender, isso é a moral do Cristo, do Buda, do Confúcio, é que a gente tem que fazer o bem, tá certo? Fazer o bem, ele eleva ou ele incrementa os nossos valores de energia, tá certo? Porque se você fizer o mal, você destruir a natureza, se você matar outro ser humano, você está causando um prejuízo à natureza. Então você pode perder magnitude de existência, você pode perder energia. Se eu tenho 40 e faço mal, eu caio para 39, 38. Mas se eu fizer o bem, eu subo, né? Desculpa, eu subo para 41, 42, tá certo? Mas além da questão do paradigma do bem, desculpa, que é uma questão que o Cristo falou. O Cristo nos deu o paradigma do amor, da bondade, da compreensão. O Buda falou também do reto discernimento, devemos retas ações. Confúcio falou também que devemos fazer o bem, não fazer aos outros que não queira para si mesmo. Então esses paradigmas são muito positivos. Esses 3 elementos são avatares que desceram à Terra para esclarecer ao homem. Deixa eu ver aqui só o tempo, porque eu tenho muita coisa. Eu não sei se eu vou poder falar tudo que eu queria falar. Já tem aí mais de 10 minutos. Então vamos lá. Além de você poder fortalecer a sua mente fazendo o bem, é o que esses 3 avatares sinalizaram na Terra, mais ou menos aí 2000 anos atrás, o Cristo, 700 anos antes de Cristo, o Buda, e 600 anos de Cristo, Confúcio, eles sinalizaram fazer o bem. Certo? Mas isso não quer dizer que seja a única forma de você fortalecer a sua mente. Sem dúvida é um parâmetro importante, mas não é a única maneira. Eu relacionei aqui no meu caderninho aqui, do meu rascunho, eu sinalizei 9 maneiras de você fortalecer a sua mente, tá certo? Então vamos lá, uma área que eu acho muito forte, que o pessoal que está nessa área, está numa área muito forte mesmo, que eu acho a física. Eu me acho mais um físico do que propriamente um engenheiro, embora eu respeite muito a engenharia, eu acho muito interessante a engenharia. A engenharia também pode ser uma maneira de você fortalecer a sua mente. Mas vamos falar um pouco da física. Então, a física pode ser uma maneira profunda de você fortalecer a sua mente. Eu vou dar aqui uma ideia para você, que assim, você pode elevar seu espírito através da física, assim como você pode fortalecer ou elevar seu espírito através do bem. Pois muito bem,
Dentro do campo da física, você é mensurado de 1 a 24. Então veja bem, a sua mensuração como físico. Você pode elevar o seu campo mental através da física. Essa mensuração é feita de 1 a 24. Depois eu explico por que de 1 a 24 nos canais mais à frente. Então vamos lá, de 1 a 9 é pouco elevado. De 10 a 19 já seria elevado. De 20 a 24 já seria muito elevado. E acima de 24 já seria um físico profundo, tá certo? Então, por exemplo, só para ter uma ideia, o Isídio ele tem magnitude GM20. A magnitude, ele está na plataforma de muito elevado no campo da física. O Einstein, por exemplo, ele me disse que tem 22. Então veja como o Einstein é um físico muito elevado. Então ele está na plataforma do muito elevado, entre 20 e 24. Muito bem, aí você pode perguntar assim, mas Marco Túlio, como é que eu fortaleço a minha mente através da física? Porque na verdade, você imagine, por exemplo, você compreender as leis físicas desse universo e ser capaz de estabelecer ou de organizar ou de monitorar essas leis nesse universo. É claro que isso vai depender da sua magnitude. Eu, por exemplo, não teria condições de manter a estabilidade das leis físicas desse universo. Minha magnitude, eu nem sei qual é a minha magnitude como físico. Eu estaria talvez entre 10 e 19, não sei, entendeu? Mas com certeza os físicos muito elevados, eles mantêm a estabilidade das leis físicas desse universo. Por exemplo, só para você ter uma ideia, existem 26 constantes na física, tá certo? Pelo menos a física terrestre enquadra 26 constantes. Então os físicos mais elevados, eles fazem a recalibragem dessas leis físicas para manter a estabilidade do universo. Vou dar um exemplo aqui para você. Por exemplo, a constante gravitacional de Newton, o pessoal fez o segundo grau, ela tem um valor adequado, correto, certo? Se esse valor for para mais ou para menos, então não haveria estabilidade na órbita da Terra em torno do Sol. Então veja você fazer a recalibragem de 26 constantes físicas nesse universo, tá certo? Então veja como a questão da física é delicada, porque é a estabilidade dessa estrutura, desse universo, tá certo? Então os físicos mais elevados têm essa missão de manter a estrutura física, a estabilidade das leis físicas desse universo, ok? Tá certo? Então essa mensuração é feita de 1 a 24. O Isídio tem 20 e o Einstein tem 22. Então o Einstein, ele é um físico que está aí recalibrando as leis físicas desse universo, tá certo? É uma coisa que os físicos não entendem muito bem, é a questão da sintonia física. Quem recalibra essas constantes físicas, ou quem mantém essa sintonia física? Às vezes é um grande questionamento. Quem faz essas calibragens dessas constantes físicas, a estabilidade das leis nesse universo, são os físicos mais elevados, tá certo? É a chamada sintonia fina, a recalibragem dessas constantes de forma a manter a estabilidade das leis nesse universo. Eu não sei se o pessoal entender meu raciocínio, o pessoal da física, da exata aí, os matemáticos, os engenheiros com certeza entenderam a questão. Mas não é tão difícil entender não, viu? Porque são várias constantes que você tem que recalibrar. Mas o que é uma recalibragem é você obter o ponto ótimo, porque, por exemplo, a constante gravitacional ela pode aumentar ou diminuir, mas qual é o ponto ótimo nessa linha? Então você tem que encontrar o ponto ótimo para ver a estabilidade do sistema, tá certo? Por exemplo, a estabilidade do sistema eu refiro, por exemplo, do sistema solar, da Terra, de todos os planetas em torno do Sol. Então isso é mantido através dos físicos mais elevados, tá certo? Tá ok? Então a mensuração do físico, ela varia de 1 a 24. Então é uma maneira também de você fortalecer a sua mente. É claro que fazer o bem é importante, claro, sem dúvida. É uma maneira de você fortalecer a sua mente também, porque na verdade existem muitas maneiras de fortalecer a mente, tá certo? Eu tô achando que não vou poder falar tudo não, talvez eu vou ter que... porque é muita coisa, muito detalhe, e são vários pontos aí que eu tô achando aqui pelo tempo aqui. Mas ver se eu falo pelo menos alguma coisa aqui. Bom, então isso aí, a física seria uma maneira de você fortalecer a sua mente, tá certo? Você pode chegar num nível muito elevado como o Einstein, como o Isídio, ou mesmo profundo, né?
Você pode, se você ultrapassar o 24, você se torna um físico profundo, né? A um nível elevado como físico, entendeu? Tá certo? É só ultrapassar a escala. Por exemplo, aqui na Terra, a gente tem a escala Richter, vai de 1 a 10, então 10 é o limite. Eu nunca ouvi falar terremoto. Na verdade, eu nunca vi na Terra um terremoto de magnitude 10. Mas se acontecesse um terremoto acima de 10, destruiria a Terra, entendeu? Então, acima do 10 é o limite, no caso da escala Richter. Então, no caso dos físicos, o limite é 24. Se você ultrapassar a escala, você está num nível profundo como físico, entendeu? Então, é uma plataforma, é um paradigma, é um modelo, é um padrão de existência. Você imagina assim, vamos lá pensar, você acha, por exemplo, que o Einstein conseguiu essa bagagem como físico apenas fazendo uma graduação na ETH, na Suíça? Uma existência, não tem sentido não. Realmente o cara deve ter tido milhões, bilhões de encarnação como físico. O Einstein foi o pai da relatividade e o padrinho da mecânica quântica. A contribuição do Einstein foi fundamental para o avanço da ciência na Terra. Tá certo? Como é que um cara desse, apenas uma encarnação, conseguiu um insight, uma bagagem tão forte na física? É claro que ele teve milhões de encarnação, no mínimo, milhões de encarnação como físico. Einstein é um físico elevado, tá certo? A magnitude dele é 22. Ele está na plataforma do muito elevado como físico, entendeu? Então ele desceu à Terra com essa missão de avançar a ciência física. Claro, teve outros físicos, teve o Newton, os físicos quânticos, tá certo? Teve o Heisenberg, teve Niels Bohr, Max Planck, Max Born, Schrödinger. Teve vários físicos aí, não estou querendo menosprezar esses físicos não. Mas sem dúvida uma referência muito forte na Terra é o Einstein, né? Sem dúvida, né? Na verdade, os dois grandes físicos que desceram da Terra foram o Einstein e o Newton, entendeu? Bom, isso aí é a física. A outra aqui que eu falei é a matemática. Então, a matemática também, veja, por exemplo, vamos lá. Como é que eu posso expressar um modelo físico sem a matemática? Então, a matemática é muito importante. Da mesma maneira como os físicos são mensurados de 1 a 24, os matemáticos são mensurados também de 1 a 24. Então, você pode elevar seu campo mental, fortalecer sua mente de uma maneira profunda na matemática. Se você ultrapassar o 24, você é um matemático profundo. Tá certo? Você é um matemático profundo, viu? Agora, os modelos matemáticos, é porque eu não queria falar agora não, mas existe casas de apoio nesse universo. Por exemplo, existe a casa do físico, a casa do matemático. Então, por exemplo, nessas casas mais elevadas, esses modelos matemáticos servem de apoio aos físicos, aos biólogos, aos engenheiros, aos engenheiros, são chamados engenheiros cósmicos, né? Que são os engenheiros elevados, depois eu falo daqui a pouco os engenheiros. Então esses modelos matemáticos são importantes. Então você também, dentro da matemática, você pode perfeitamente fortalecer a sua mente de uma maneira profunda. Então você teria a física e a matemática, né? A matemática geralmente é uma ferramenta, né? Muito importante, né? O que seria do nosso mundo tecnológico é a matemática, né? É fundamental a matemática, né? Eu não posso expressar um conceito físico, uma teoria física sem a matemática. Seja, por exemplo, a biologia, seja a química, a engenharia. Então eu preciso da matemática para expressar esses elementos dentro das suas áreas respectivas, não é isso? Seja a engenharia, seja a física, seja a química, seja a biologia. Tem a biomatemática, a biologia às vezes necessita, às vezes tem gente que acha assim, não, eu vou fazer biologia porque não tem matemática. Ora, como não tem, você às vezes precisa de modelos matemáticos dentro da biologia. Não tem como fugir. O cara vai fazer economia, não tem uma hora como não tem. A economia se baseia, os postulados econômicos se baseiam todo, a referência, a ferramenta é a matemática. Os postulados ou os modelos econômicos precisam da ferramenta matemática. Não adianta o cara querer fugir da matemática, não. Eu não vejo como, não. Bom, então aí temos a física e a matemática, não é isso? A terceira coisa que eu coloquei aqui é a engenharia. Então a engenharia também, ela é mensurada de 1 a 24. Então você é aquilo que eu falei, você pode atingir o 24. Então se você chegar um engenheiro 24, você é um engenheiro muito elevado, né? Então, nesses níveis mais profundos, eles chamam engenheiro cósmico.
Aí você pergunta, mas Marco Túlio, o que faz um engenheiro cósmico? Olha, pra você ter uma ideia, um engenheiro cósmico, ou vários engenheiros cósmicos, ou uma equipe de engenheiro cósmico, por exemplo, construir um sol, uma estrela, construir um planeta. Isso está dentro das atribuições de um engenheiro cósmico. Então veja como a engenharia também é uma área muito forte, né? Você construir uma estrela, claro que no caso, por exemplo, da manutenção das estruturas físicas da estrela, estaria mais na área do físico. A estabilidade das reações nucleares, né? Toda a estrutura física da estrela seria mais atribuição dos físicos. Mas a parte construtiva, a construção propriamente da estrela, aí são os engenheiros cósmicos, tá certo? Aquela história, cada macaco no seu galho, tá certo? Então aí seria a atribuição do engenheiro cósmico. Então veja como você pode elevar seu espírito ou fortalecer sua mente de uma maneira profunda dentro da engenharia, tá certo? Na verdade, a minha vida eu fiz engenharia, entendeu? Mas a minha escolha é mais a física. Eu estaria mais para a física do que para a engenharia. Eu estaria mais trabalhando, eu acho que eu estaria, se fosse o caso, eu trabalhar nessas plataformas mais elevadas, eu estaria mais do lado da física do que da engenharia. Mas a engenharia é super interessante. Imagine você construir aí uma estrela, um planeta, ou um aglomerado de galáxia, né? Estruturas que existem nesse universo, tá certo? Então a mensuração vai também de 1 a 24. Deixa eu ver aqui o tempo. Eu não sei se eu vou poder falar, porque tinha, deixa eu ver aqui, eu falei a física, a matemática, a engenharia. Bom, eu vou falar aqui também a biologia. Vamos lá, falar um pouquinho aqui. Então a biologia também é outra área muito forte. Na verdade, a biologia ela é mensurada de 1 a 10. Depois eu explico por quê. Algumas áreas ela é mensurada de 1 a 10 e outras de 1 a 24. Depois com calma mais à frente, porque senão já tem bem uns 20 minutos aqui de vídeo. Aí eu não gosto de estender muito não, fica cansativo. Assim, em torno de 20 minutos, 20 e pouco. O último vídeo parece que deu meia hora, um pouco mais de meia hora. O primeiro deu 25, então não gosto de entender muito não. Mas a área da biologia também é outra. O cara que fez biologia, ele está no caminho certo. Um paradigma muito interessante. Por exemplo, imagine, por exemplo, a casa dos biólogos. Você trabalhar nessa casa de plataformas mais elevadas. Aí qual seria a função de um biólogo elevado, ou muito elevado ou profundo? Seria o design, o projeto de seres vivos, né? Imagina você projetar, por exemplo, um inseto em outros órgãos, em outros planetas, ou animais, ou vegetais. Então o sentido ou paradigma dos biólogos mais profundos, mais elevados, seria o projeto desses dentro do campo vivo, né? Dentro dos seres vivos. Então é um paradigma muito interessante, né? Então dá um sentido existencial muito forte para um indivíduo desse, a engenharia, a biologia, a matemática, a física, né? Agora veja bem, não quer dizer que seja a única maneira de você fortalecer a mente. Você pode fortalecer através do bem. O paradigma do Cristo, do Buda e do Confúcio, tá certo? Aí o pessoal pode dizer, Marcos, mas só vai se elevar quem for físico, matemático. Não. Há várias maneiras de você fortalecer a sua mente, tá certo? Deixa eu dar um exemplo aqui para o pessoal, por exemplo, aqui em frente à minha casa, assim, só para você tentar entender que não é só quem é físico e matemático, não. Por exemplo, às vezes eles descarregam aqui alguns carros, uma cegonha, sabe? Aí eu fiquei olhando aqui eles descarregar a cegonha. Eu calculei mais ou menos aí de 50 a 60 metros o tamanho do caminhão, do truck, né? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas será que eu conseguia dirigir um caminhão desse? Eu fiquei realmente pensando. Eu saí de casa só para ver o tamanho do trem, do trem, né? Do caminhão, tô brincando. E ele tava descarregando uns 10 veículos, né? Ele tava descarregando os veículos. Eu fiquei estimando o tamanho, uns 60, eu calculei uns 60 metros. Aí, poxa, não deve ser fácil. Imagina um giro, uma curva de um caminhão desse. Aí uma vez eu conversei com uma pessoa, um amigo meu, dizendo que a categoria parece que é E. Acho que é ou é D ou é E a categoria, né? Porque a categoria de amador, de veículo de passeio é B, né? Eu tinha B, né? Claro, né?
Não, porque eu fiquei imaginando assim, se eu seria capaz de dirigir um caminhão desse, entendeu? Aí eu fiquei pensando, mas será que um caminhão desse dá para fortalecer a mente? Dá. Dá. Não é fácil não. Tente dirigir um caminhão desse para ver se é fácil. Não é fácil não. Então fortalece a mente, entendeu? Tá certo? E tem uma maneira de você fortalecer a sua mente dirigindo um caminhão. Tá certo? Não é fácil. Na verdade, se você pensar bem, todas as tribulações da existência, as dificuldades, as vicissitudes de nossa existência nos fortalece de alguma forma, né? Na verdade, por exemplo, essa luta contra os vírus, né? A gente teve a Covid, né? As bactérias que nos atingem, né? Nosso sistema imunológico brigando com esses micro-organismos, né? Isso é uma forma de nos fortalecer, na verdade. Concorda não, né? Que isso fortalece nosso sistema imunológico. A gente precisa, porque mente sana, um corpo sano, como diziam os gregos, né? Um corpo sadio, você tem a mente sadia. E também o inverso, né? Uma mente sadia, você tem um corpo sadio, né? É um feedback mente-corpo, corpo-mente, não é verdade? Então essas dificuldades na existência não fortalecem de alguma coisa. Não é só a física, não. Existem muitas maneiras de fortalecimento da mente, tá certo? Eu acho que eu vou ficar por aqui, mas antes de concluir, porque eu vou tratar um segundo vídeo, porque eu citei aqui no meu rascunho 9 maneiras, eu citei algumas maneiras aí para você, tá certo? Mas eu acho que não vai dar. Já tem bem uns 20 minutos aí pelo meu relógio aqui, então eu não queria estender muito o vídeo não, mas eu queria terminar e concluir o vídeo fazendo uma advertência. Por exemplo, no vídeo passado eu fiz uma advertência que os homicidas eles perderiam 1 GM, 1 grau de magnitude. Por exemplo, se o cara tem 35 GM, ele mata um ser humano, ele cairia para 34. Depois eu explico como é que se dá essa perda, isso nos vídeos mais pra frente. Tem muita coisa para falar, eu tenho que falar devagarzinho aí para as pessoas não se perderem e eu também não me perder no meu processo de tentar explicar essas coisas. Então essa questão é que eu sinalizei que as consequências do homicídio é muito grave, as consequências espiritual, a perda de 1 GM, você perde magnitude de existência como ser humano. Você cair abaixo de 25, você deixa de ser um ser humano. Foi uma coisa que eu falei no segundo vídeo, tá certo? Outra coisa que eu faço uma advertência, aqui é um pouco delicado, mas eu vou falar. É a questão dos materialistas exacerbados. O que é exacerbado? É aquele cara radical, não existe nada, acabou, né? O cara vira pó, na verdade. Assim, morreu, acabou, não sobrevive, não há sobrevivência da alma, do espírito, mas há aqueles que estão bem em cima do muro, eles não têm plena certeza, estão bem em cima do muro, talvez sim, talvez não, né? Mas existe aqueles mais exacerbados, assim, mais radical, porque o que o Zídio quis me dizer foi o seguinte: aqueles que têm um comportamento mais exacerbado, materialista ao extremo, né? Não é aquele que está meio em dúvida, está meio em cima do muro, não. Eu digo em relação àqueles mais radical, mais materialista, acabou, morreu. Porque o que pode acontecer para esses indivíduos é não ter um pós-morte. O Exílio chama isso de oclusão da mente. Se você for no Google pesquisar o que significa oclusão, significa fechamento. A palavra oclusão quer dizer fechamento. Então o que ocorre é a oclusão da mente. A pessoa simplesmente desencarna e não tem um pós-morte. Aí você pergunta assim, mas e o que acontece? O que acontece é o seguinte: ela volta a reencarnar. Mas veja que isso aí é uma coisa delicada, porque a pessoa não tem o pós-morte é importante, porque você faz a avaliação da sua encarnação, tá certo? Não que o indivíduo vá deixar de existir, não é isso, entenda meu raciocínio. Ele ser um materialista exacerbado, ele vai fechar a mente dele, né? Porque na verdade a morte é muito o que nós pensamos o que seja, né? Então se você fecha a sua mente, não existe essas realidades espirituais ou mentais, então a mente dele fecha para essas realidades.
Então ele não tem um pós-morte, ele volta a reencarnar, ele não deixa de existir, ele volta a reencarnar novamente. Mas a questão que o pós-morte é importante para a gente poder avaliar a encarnação, tá certo? Que é muito importante você ter a visão, porque uma coisa a gente tem a visão aqui na matéria, e outra coisa é a visão desencarnado. Você amplia a sua visão. Então você deixar de ter essa visão é uma questão a ser analisada. Deixa eu só concluir uma coisa que o pai me falou. O pai, ele falou ele faleceu no terceiro AVC. Ele teve o segundo, ficou assim, hemiplégico, ele ficou com sequela do lado esquerdo. Mas um dia antes dele falecer, de ter o terceiro AVC, ele chegou para mim e disse assim: meu filho, caldo de galinha, cautela, não faz mal a ninguém. Aí eu não entendi muito bem não. Eu disse: tudo bem, meu pai, você tá bem? Tô, meu filho, tô bem, mas não esqueça disso. Aí depois eu fiquei refletindo. Aí no outro dia, só concluindo, no outro dia ele teve o terceiro AVC, entrou em coma e faleceu. Aí eu fiquei analisando, mas o que é que meu pai quis dizer com isso? O que é que ele dizer? Que a gente fosse cauteloso. Caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém. Caldo de galinha é até gostoso, eu pelo menos gosto. Caldo de galinha do feijão e o arroz é ótimo, né? Então caldo de galinha e cautela não faz mal a ninguém, tá certo? Foi as palavras do meu pai um dia antes de morrer, porque o pessoal diz às vezes que a gente sente o desfecho, né? Quando a morte se aproxima, né? Então talvez ele tenha sentido o desfecho da vida dele. Meu pai morreu com 80 anos, entendeu? Então eu fico, por que ele disse isso para mim? Ele quis dizer para mim que eu fosse cauteloso na minha vida. É uma coisa que todos nós devemos ser cautelosos, né? Cautela. É uma brincadeira, né? É uma brincadeira dele, caldo de galinha, né? Ele faz a comparação com caldo de galinha. No sentido de dizer que não faz mais ninguém, né? Caldo de galinha, cautela não faz mais ninguém, entendeu? Então é só uma questão de uma advertência a esse pessoal mais exacerbado. Seja cauteloso, né? Estude, né? Às vezes eu me lembro na época do Orkut, o cara metendo, assim, desculpa a expressão, né? Metendo o pau no espiritismo. Desculpa a expressão. Aí eu perguntei assim: meu amigo, é o seguinte, você chegou a ler as obras do Kardec, que são 5 livros da codificação espírita? Aí ele dizia que, bom, não vou dizer o que ele dizia não, mas foi meio depreciativo, foram palavras depreciativas em relação ao espiritismo. Aí eu disse assim, eu fui até educado com o divino, entendeu? Eu digo: meu amigo, você chegou a ler as obras do Kardec, as 5 obras básicas do espiritismo? Não, não li não. Então como é que você está criticando o espiritismo se você sequer leu as obras básicas do espiritismo? Veja, eu só posso criticar uma coisa se eu tiver estudado sobre aquela coisa. Eu me lembro uma vez que outro indivíduo, foi o Orkut, há anos atrás, ele queria discutir a homeopatia. Eu disse assim: olha, meu amigo, me desculpe, eu vou declinar do debate, porque eu não tenho conhecimento sobre a homeopatia. Se você me permitir 2 anos estudando a homeopatia, aí eu vou poder debater com você. Ele estava dizendo que a homeopatia não funcionava, que era sem sentido, enfim. Eu declinei do debate porque, na verdade, eu tenho pouco conhecimento sobre a homeopatia, entendeu? Então eu só posso entrar num assunto ou debater um assunto se eu tiver estudado sobre aquele assunto. É o caso, por exemplo, da física. Eu estudei 30 anos, é o caso da filosofia, eu estudei 50 anos. Então eu acho habilitado a eu debater esse assunto aqui na internet, tá certo? Então eu declinei do debate sobre a homeopatia. Eu não tenho muito conhecimento sobre a homeopatia, né, tá certo? Sei que foi um médico alemão que estudou a homeopatia, o espiritismo concorda, mas não tenho como avaliar, não tenho estudo sobre a homeopatia. Então eu só posso entrar num debate, não é? Com um rapaz que queria que eu debatesse sobre a homeopatia. Então eu fui cauteloso. O outro lado não, criticou o espiritismo sem ter um conhecimento sobre o espiritismo. Então esse é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que eu só posso debater um assunto se eu tiver estudado aquele assunto. Então eu declinei do debate. Meu amigo, desculpa, eu vou declinar aqui do debate porque eu não tenho conhecimento sobre a homeopatia, tá certo? Então é isso, eu gostaria porque ficou muita coisa aí, eu acho que deu mais de 20 minutos aqui, mas o básico aqui é que o foto não é eterno, isso vai de frente
É o meu postulado do Isídio, que o absoluto não existe, porque se ele fosse eterno, ele existiria para sempre, né? Não é isso? É como supostamente a alma seria imortal, viveria para sempre, né? Não é. É um pacote limitado, e também o tempo não para na velocidade da luz, tá certo? Eu expliquei por quê. E também falei alguma coisa das maneiras de você fortalecer a mente. A física, a matemática, a engenharia, né? A biologia, eu falei dessas 4 aí para você, tá certo? Então, para você entender que existem muitas maneiras de fortalecer a mente. O fortalecimento da mente, para poder existir, é um paradigma do Isídio. Mas eu filtrei esse paradigma, eu tenho capacidade de avaliar. Não é Isídio enfiando goela abaixo na minha mente, não. Eu analiso, vejo se tem sentido. Se tiver outra doutrina, outro paradigma melhor do que esse, eu abraço. Não tem problema nenhum. Tá ok? Pois tá, vamos ficando por aqui. Obrigado.